Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso seminário Água e Meio Ambiente. Qual é o nosso papel? A realização é da ABS-RS, a seção gaúcha da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, com co-realização da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, AIDIS, e apoio da Quinta da Estância, Vision Eventos, a GESAN RS, Matéria RS, DEMAI, IFAT Brasil, SENG-RS e diversos co-realizadores. Nós vamos iniciar nosso segundo painel do nosso seminário, que vai abordar o tema Água e Meio Ambiente, qual o papel da educação ambiental. Como moderador, eu convido Alcione Silveira. Alcione atua há mais de 20 anos como técnico em meio ambiente, há 15 anos como educador ambiental, há 5 anos como membro do Fórum Gaúcho de Agricultura Urbana e também implementou o programa Orgânico Zero, Escola 10, em 8 escolas municipais e estaduais lá na cidade de Pelotas. Até recentemente conversávamos sobre isso, ele me apresentava verbalmente esse projeto. Convido para estar conosco, palestrando, compartilhando o seu conhecimento, Luciana Martins Alves. Luciana é coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura de Taquara e há mais de 15 anos trabalha com educação ambiental por meio do Convidas, entre outros projetos, né? Eu resumi aqui para termos tempo. Quero convidar também a nossa palestrante, Maria Inês Pacheco. Maria Inês possui graduação em Pedagogia e pós-graduada em Orientação Educacional e Supervisão Escolar. Tem experiência na área socioambiental, com ênfase em orientação para a valorização ambiental, atuando nos seguintes temas: ecologia humana, ecopedagogia, pedagogia social, pedagogia sistêmica, cultura religiosa, diversidade, conservação de recursos naturais e culturais, educação ambiental, defesa de recursos hídricos, impactos ambientais e também a redução de danos sociais e naturais. É mais uma incansável que está com a gente aqui. Convido também a nossa palestrante, Terezinha Guerra. Terezinha é professora titular do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da URGS, tem experiência na área de Ecologia e Geoquímica Ambiental, Gestão de Recursos Hídricos e também Educação Ambiental, coordenadora do Núcleo de Estudos em Educação Ambiental desde 2004, são 20 anos à frente, foi chefe do Departamento de Ecologia, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, em 2 gestões e atualmente é diretora do Centro de Ecologia, então, da nossa URGS. Seja muito bem-vinda também. Apresentando as nossas convidadas, eu passo a coordenação dos trabalhos para o nosso moderador, Alcione Silveira. Tudo contigo a partir de agora, Alcione. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e a todos. É muito bom ver esse auditório cheio. Por quê? Porque falar de educação ambiental... Eu vou fazer uma fala inicial, depois o espaço de quem de direito, né? Eu só vou fazer essa primeira fala e depois algumas provocações para elas, porque elas merecem, por tudo que fazem. Então, é muito bom poder, e é muito gratificante receber um convite da ABS-RS, tá? E é muito bom ter essa acolhida que eu tive aqui, tá? No SENG, e eu agradeço a ABS e ao SENG por ambas as coisas, tá? E as minhas considerações iniciais, antes de passar a palavra para elas, né, é que a água é um bem coletivo, né? Mas requer responsabilidades individuais. E o tema
para a Semana da Água nos remete a isso. Nos remete diretamente a isso. Tá? E para situar também, didaticamente, já que nós estamos falando de educação ambiental, para citar didaticamente, a educação ambiental está prevista pela BNCC, tá? Baseada na Lei 9.795 de 99. Eu anotei aqui, tá, pessoal? Eu estou lendo alguma coisa, não pense que eu sou o cara, que eu sei tudo de cabeça. Tá? Então, a educação ambiental está baseada na BNCC, na Lei 9795/99, e pelo parecer do Conselho Nacional de Educação número 14 de 2012, e pela resolução também do Conselho Nacional 02 de 2012. Tá? E eu penso que, isso aqui foi quase uma poesia que eu fiz agora no almoço, né? Que nós temos que ter produção de sentidos quando nós falamos de água. E quais são esses sentidos? Esses sentidos são o entendimento que nós temos que ter de todo o fluxo da água. Desde aquilo que foi falado nos painéis da manhã, desde as políticas públicas, desde o tratamento da captação, desde os problemas que a legislação às vezes nos traz, como foi mencionado por mim, inclusive, num questionamento, numa pergunta que eu fiz, né, de um PL que libera barramento, libera intervenção em área de preservação permanente, tá? Mas nós precisamos, tá, despertar sentidos. Esse é o principal ponto. É um desafio que se coloca na educação ambiental, que é ampla. E é uma das questões que eu vou levantar aqui para as professoras, essa amplitude da educação ambiental com relação à água e com relação aos demais componentes que vão vir de encontro à água, porque tudo que nós fizermos vai estar relacionado ao uso da água, que não é, na minha opinião pessoal, não técnica, de repente, a água não é um recurso. A água é um bem natural. Recurso, para mim, é algo que nós usamos quando não tem mais nada a ser usado. Aí nós temos que buscar um recurso. A água é um bem natural. Tá? Então, para passar a palavra às meninas, também foi mencionado sobre o bioma pampa, tá? Pela ilustríssima promotora. Eu queria só mencionar e pontuar que Pelotas, da onde eu vim, possui uma legislação municipal que obriga as escolas. É complicado a gente falar educação, obrigação, isso é outra sacanagem, né? É obrigado, não deveria ser, né? Mas existe uma legislação municipal que prevê que o bioma pampa seja colocado no plano político-pedagógico das escolas municipais, tá? Em toda a questão do bioma pampa, tanto fauna quanto flora, quanto preservação, quanto mata ciliar, quanto corpos d'água, tá? Isso tudo está previsto numa legislação municipal em Pelotas. E eu tenho disponível o escopo dessa legislação, caso alguém tenha esse interesse. Tá? A lei é 7.317 de 2024, é uma lei recente. Então, como eu não sou protagonista do painel, eu passo a palavra à professora Terezinha Guerra para que ela faça a sua fala. A senhora tem 20 minutos, professora. Alô? Tá tudo certo? E vocês têm o controle ou alguém vai passar? Ok. O que eu vou falar hoje aqui, na verdade, envolve o meu trabalho. Eu pensei assim, o que eu vou falar, né? E em termos de trabalho, de como eu me envolvi com a educação ambiental dentro da universidade, porque quando eu antes não tinha nem ideia do que era educação ambiental antes de entrar na universidade. Durante a universidade também eu não me envolvi com educação ambiental. E daí, quando eu fui fazer pós-graduação em ecologia, eu me dei conta dos problemas que existem. Tá? E a partir daí eu comecei a
mudar o meu pensamento. E quando eu entrei na universidade mesmo, eu segui aquilo que deveria fazer internamente lá dentro, mas eu sempre tinha algo em relação à parte ambiental, porque eu nasci nas margens de um rio, que é o Rio Fão, que dá no Forquetinha, que dá no Tapariantas e que chega até aqui, né? E quando a gente mora ou nasce às margens de um pequeno rio e que vai nadar o tempo todo, vai pescar, a gente sente falta disso o tempo todo e sente o quanto é importante esses ambientes naturais. Vamos ver. Vamos passar aqui. Opa. E? Acho que ela está lá. Para cá. Ah, tá. Ok. Pensei que era direto para cá. Ok. Bom, em termos de educação ambiental, há muito tempo já, há muitos anos, mas assim, a partir da década de 60 já se discutia muito. Eu me lembro, assim, do Hessler, e eu procurava ler no Correio do Povo aquilo que ele escrevia. E quando eu vim a Porto Alegre, a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar um livro dele, para voltar a ler as plantas. Mas, em termos, assim, gerais, de discussão no mundo todo, a primeira que realmente publicou e falou foi a IUCN, que é a União Internacional de Proteção à Natureza, que começou não falou em educação ambiental, mas disse algo muito... Deixa eu ver se... Pra cá. Opa, agora eu gostei. Ok. Eu não vou usar o... Eu tenho que falar pra cá? Não é passar, eu queria marcar aqui, mas tudo bem. Ok. Então, assim, ó, em seguida, seguiu na década de 75 a Carta de Belgrado. Novamente, um grupo de pessoas a nível internacional começa a se reunir e discutir sobre educação ambiental, né? Depois vem a Unesco, que é super importante, né? E a Unesco propõe que, né, já começa a ampliar um pouquinho mais conceitos de educação ambiental, tá? Então, ela dá um conceito em 1973 e depois, em 1987, ela já começa a ampliar esse conceito que muitos de vocês já conhecem, né? E ela coloca uma palavra que se chama processo permanente, que é muito significativo, né? Onde os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimento, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para os problemas ambientais, presentes e futuros. Então, é um conceito bastante amplo. Se a gente for ver exatamente e aplicar isso, é extremamente significativo no sentido assim, puxa vida, né? Nós podemos fazer muita coisa em relação a isso. Mas, e no Brasil, como é que fica isso? No Brasil, né, você já citou a legislação, né, da Política Nacional de Educação Ambiental, mas eu trago aqui já a lei de 1981, que tinha como objetivo, quer dizer, fazer uma proposta de educação ambiental, né? E a Constituição Federal também, de uma forma ou de outra, traz alguma coisa relacionada a isso. Mas, o que acontece? Só em 1999 é que realmente tem uma lei de educação ambiental. Aí a lei está posta. Ministério do Meio Ambiente, se vocês se lembram da época pré-inominável desse último governo aí que a gente teve, nós tínhamos um Ministério do Meio Ambiente incrível, com muito material de educação ambiental.
nós tínhamos disponíveis vídeos, né, e-books. Eles criaram uma condição de que as secretarias municipais de meio ambiente ou as escolas ou quem quisesse, que seria uma instituição, pudesse ter uma sala verde. E por incrível que pareça, o que era essa sala verde? A sala verde, a instituição tinha que se responsabilizar por atuar em educação ambiental, e também eles enviavam livros, vídeos, eles enviavam muito material. Então, eu tinha um colega, nós tivemos um aluno que depois ele se tornou professor em Cachoeirinha, e logo que ele se tornou professor, ele criou uma sala verde lá, né? E daí, vários locais tinham salas verdes. E isso era muito importante. A partir daí também, o que acontece? Muitas secretarias de meio ambiente começaram a atuar em educação ambiental, né? Eu trabalhei, antes de entrar na universidade, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre, né? E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre tinha um setor de educação ambiental, que depois que entrou o Marquesan, simplesmente foi totalmente destruído. Então, eles destroem aquilo que tem, mas eles colocam o termo sustentabilidade. Então, se tornou SMAMUS, a última palavra é sustentabilidade. Mas eles tiram tudo que é possível e colocam sustentabilidade, assim como no governo do Estado. Está cheio de palavras, né, que envolvem sustentabilidade. Mas, na verdade, né, eles retiram tudo aquilo que já existe, né? Só que 13 anos depois, o Ministério da Educação não faz nada. Então, não é obrigatório a trabalhar nas escolas com educação ambiental, né? Não faz nada. 13 anos depois, eles estabelecem uma resolução, que você também falou, né, sobre essa resolução, que para a educação ambiental é ali que realmente nós temos as diretrizes. Uma das coisas que eu queria na universidade, a gente podia criar cursos de educação, aliás, disciplinas de educação ambiental. Tanto é que a gente criou uma disciplina de educação ambiental. Mas nas escolas só se fazia educação ambiental com aqueles grupos que realmente, como em todo lugar, sempre tem pessoas que realmente queiram fazer alguma atividade de educação ambiental, né? Então, isso foi muito significativo, tá? E daí, o que nós temos, né? Nós temos várias, dentro da proposta dessas diretrizes de educação ambiental, é extremamente importante essa resolução que chegou para todos os níveis de ensino, tá? E aí, isso aqui também tem vários, eu não vou ler, né, mas só para vocês terem, depois vocês, quem quiser pode procurar, né? E aí, o que nós temos? Aí nós temos algo bem significativo que envolve o processo educacional. Só que diz o seguinte, essas diretrizes do Conselho Nacional, né, de Educação, ele diz o seguinte, que não pode, não deve ser ministrada como disciplinas aonde? Educação infantil, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque senão eles vão colocar um professor e esse professor vai ser sobrecarregado para fazer educação ambiental. Normalmente eles escolhem o professor de biologia, né? Porque eles acham que o professor de biologia é o que mais tem condições de fazer educação ambiental, e isso não tem nada a ver. Não é o curso, não é o conhecimento que vai fazer isso, né? Então, o que tem que ter? Tem que ter um projeto gerador. Cada escola, na verdade, cada diretor de escola deveria ser obrigado a ter um projeto de educação ambiental na escola. Temos isso? Algumas escolas, há algum tempo, tinham, né, em Porto Alegre. Tinham escolas que tinham realmente projetos onde a diretora, né, seguia
um projeto onde os professores, ela não obrigava os professores a participarem, mas os professores que queriam participar, eles entraram nesse projeto. E daí o que aconteceu? Teve um período também que a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, ela dava um número X de horas de dedicação para isso. E era muito bom. E funcionava muito bem. Tá? Atualmente existe isso? Não. Marquesan, de novo, acabou absolutamente com tudo. Eu reuni o meu grupo, que eu tenho, né, o Núcleo de Estudos em Educação Ambiental, e aí, depois eu vou explicar um pouquinho mais, eu quis ir visitar algumas escolas em Porto Alegre. Eu ligava para as professoras que eu conhecia, e elas diziam assim, até vocês podem vir, mas vocês não divulgam e não contam para ninguém, porque eu ainda tenho essas horinhas, daqui a pouco eles vão tirar da gente. Olha a loucura disso. E agora não existe absolutamente nada. Tá? No ensino superior, sim. Para nós foi muito bom, por quê? Porque então a gente começou a criar disciplinas de educação ambiental. Né? Então, eu, professor Sérgio Leite e a Eunice, que é da educação, a Eunice Quindo, criamos uma disciplina para ciências biológicas chamada Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Inicialmente nós tínhamos 5 professores. Por quê? Porque tem que ser interdisciplinar. Né? Então, para poder ministrar a disciplina de 4 créditos. Depois, o curso de Engenharia Ambiental quis também ter uma disciplina, só que eles colocaram só 2 créditos, é muito pouco. E daí eles colocaram o estágio, mas logo tiraram o estágio. E quando tinha estágio, chegou um aluno e pediu para mim assim, eu quero que tu me oriente no estágio, mas pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar com aluno, eu não quero trabalhar com escola, eu não quero fazer essas coisas. E aí eu sentei com ele e disse assim, não tem problema nenhum. Não quer porque não precisa fazer isso. Tem tanta atividade na área de educação ambiental para se fazer, e daí começamos a sentar e eu tinha toda uma atividade já feita em uma bacia hidrográfica, e ele fez todos os folhetos e os folders e um videozinho. Quer dizer, isso também é um trabalho que pode ser feito. Né? E a nível de pós-graduação, já há muito tempo que nós temos a educação ambiental sem grandes problemas, né? E mestrado, doutorado, etc. Tá? Instituições, outras instituições, que são empresas privadas, públicas, APAES, ONGs, também fazem educação ambiental. Tem municipal e tem algumas atividades muito legais mesmo. Né? O problema todo, para mim, é quando eles começam a fazer palestras, como nós temos no governo do estado, palestras. E um dia eu fui convidada para fazer uma palestra lá na Ilha da Pintada, o governo do estado fazendo palestra em diferentes locais. Daí, eu fui, disse assim, eu quero ver como é que funciona isso. A pergunta é, para vocês e nós todos depois refletirmos na hora da conversa. Uma palestra é educação ambiental? Palestra de 2 horas. Então, né, esse artigo também, ele traz algo importante para nós que envolve ensino, pesquisa e extensão. Então, no nosso caso da universidade, é muito importante isso. Né? E aí, assim, o que se faz necessário para isso? Né? Na verdade, na universidade, a gente trabalha muito com a produção de conhecimento. Né? É isso que a gente faz. E, ao mesmo tempo, também a gente começa a fazer práticas, algumas práticas ou pedagógicas relacionadas a isso também. Tá? Então, fazemos ensino, pesquisa e extensão, e daí agora eu quero mostrar para vocês que, na verdade, assim, existe o atributo ambiental. E se fala muito as questões ambientais, o atributo ambiental, e é isso, aquilo. E você não quer, eu me lembro até de uma sobrinha minha que eles moravam assim, não
um pouquinho afastado da cidade, e tinha um lagarto atravessando a rua, e daí vinha o pessoal e queria, né, assim, com pedra, e ela disse, vocês não entendem de ecologia. Uma menininha lá de 10 anos, xingando todo mundo, disse, vocês não entendem de ecologia, né? Porque, né, as pessoas às vezes quando enxergam algum animal, alguma coisa que pode ser um animal peçonhento, mas ele não está aí por acaso. Se ele existe, é porque ele tem uma função na natureza, onde todos nós temos uma função na natureza, né? Mas aí é que está a situação. Então, assim, ó, na verdade, a gente tem que, né, transmitir esse conhecimento, mas ao mesmo tempo, assim, nós temos que tratar de vários assuntos e nem todos nós temos capacidade suficiente de entender todos os assuntos. E daí, de novo, né, o que a gente precisa para responder todas as perguntas? Tá? Então, o conhecimento tem alta correlação com as atitudes e as pessoas no que dizem respeito ao ambiente que vivem? Tá? Essa pode ser uma pergunta para a gente refletir, né? E a renúncia ambiental, por parte das demandas das determinadas camadas sociais, pode ser explicada pelo baixo acesso à informação ou ao conhecimento ambiental, levando à resistência e ao desinteresse, deixando todos mais sujeitos a riscos ambientais? Relacionados a isso, eu trago duas imagens, que às vezes me impressiona, mas é incrível isso. Bairro Maitá, em Porto Alegre. Eu não estou trazendo uma imagem agora depois da enchente, tá? É de 1992, uma denúncia do Correio, do 22, uma denúncia do Correio do Povo. Olha a situação, né? Não dá nem para ver direito as casas. Bairro Moinhos de Vento. Para quem conhece o bairro Moinhos de Vento, a gente passa lá. Eu dificilmente encontrei resíduos nas ruas. Então, são problemas que nós temos, né? Então, de comunidades que se desenvolvem e crescem e em áreas já degradadas, e elas se acostumam com aquele ambiente. A gente tem uma facilidade muito grande de se acostumar. E quem sabe de limpeza e não quer resíduo, ele reclama mais. Aqui eles reclamam, esse reclama, bairro Moinhos de Vento reclama, mas em questão às vezes de um turno ou um dia tudo está resolvido. Esses reclamam, pode levar até uma semana ou um mês. Com sorte. Se tiver sorte, concordo. Então são aquilo que faz parte da vida da gente, por incrível que pareça. Tá? E daí, essas são as perguntas para refletir. Depois a gente pode discutir. O conhecimento é modificador de atitude ambiental, levando a um comportamento pró-ambiental. E a informação e o conhecimento tornam-se motores propulsores para a sensibilização e a identificação dos problemas ambientais. Vão pensando sobre isso. E aí, então, entra, né, falando sobre isso, né? Isso tudo envolve, às vezes, assim, experiências. E envolve atitude, mudança de atitude, pode envolver comportamento mesmo, né? E daí, será que eu sozinha consigo fazer educação ambiental? Tem muita gente que parece assim o Dom Quixote, né? Brigando. E é verdade. Tem. Mas também é possível fazer em conjunto, em equipes. A gente se dá mais força quando se trabalha em equipes multi, inter, pluridisciplinar, com diálogo, né? Com trocas de ideias e trocas de ações. Isso é importante. E aí, ações de educação ambiental, como é que se faz isso?
eu vou contar a minha experiência. Eu trouxe alguns exemplos aqui da minha experiência de ações de educação ambiental, de como eu comecei a trabalhar com educação ambiental. Na verdade, eu entrei na URGS como professora concursada em 97, mas antes eu já era professora substituta. E daí eu ainda não tinha terminado o doutorado, fui terminar o doutorado ainda como professora. E quando eu fiz todas as disciplinas no Rio de Janeiro, morei um ano no Rio de Janeiro, estudei para valer, para fazer tudo num ano só, não é fácil, né? E daí voltei para cá, fiz o concurso, passei no concurso e fazia doutorado e trabalhava. E aí, além disso, surgiu a oportunidade de fazer um projeto de educação ambiental. E eu já tinha aprendido durante algum tempo com o professor Dick, lá da Ecologia. Eu trabalhei bastante com ele, que ele era o diretor do Centro de Ecologia. Ele criou o Centro de Ecologia, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e o Departamento de Ecologia. E ele era médico e bioquímico. Mas as questões ambientais eram importantes para ele. E daí, não vou poder falar tudo que eu tenho aqui, mas não tem problema. Eu vou contar essa história porque assim, fiz um projeto que a UFAPERJ, ganhei um bom dinheiro, formei um grupo interdisciplinar, um monte de gente. Convidei todos os meus colegas na área de ecologia. Vamos trabalhar um arroio em que a gente realmente pode fazer todo o levantamento e poder explicar para todo mundo sobre o que existe nessa bacia hidrográfica, Arroio Itapuã. Aí fomos todo o grupo todo foi lá para conhecer o arroio das nascentes da Foz. E o que acontece? Acontece que chegamos na vila de Itapuã num sábado e o pessoal tomando banho. E olhamos assim, gente, esse arroio está todo poluído. Que coisa horrorosa, e eles estão tomando banho. Nós precisamos falar com essa população. E daí a gente pensou, e ouvimos o padre lá na torre da igreja falando lá no alto-falante. E daí disse assim, igual aonde eu morava, né? Tinha um alto-falante, o padre dava os recados da torre da igreja e colocava a música. Vamos falar com o padre e disse assim, avisa aí para todo mundo que tal dia a gente vem com o ônibus e quem quiser ir para conhecer as nascentes de todo o arroio Itapuã, a gente vai passar pelo arroio Itapuã. Bom, chegamos lá e encheu o ônibus. Tinha uma velhinha de 90 anos e crianças. E as pessoas que queriam ir, que couberam no ônibus foram. Daí eles conheceram. E a partir daí eu pensei, temos que criar um grupo de educação ambiental, porque nós temos que trabalhar com a população. Não adianta a gente só fazer trabalho de levantamento científico como a gente ia fazer. Então nós fomos e realmente criamos um grupo de educação ambiental chamado Núcleo de Estudos em Educação Ambiental, que tem 20 anos, né? Foi criado em 2004. Todos os anos eu reunia, e assim é um grupo aberto que pode entrar e sair a hora que quiser. Eu faço um projeto de extensão e todos ganham um certificado no final do ano, quem participa. E cada ano o grupo é que escolhe a temática. E naquele ano a gente realiza aquela temática. Tá? Tem mais uns minutinhos? Tá. Aqui, arroio, eu estudei muitos arroios e também tem toda uma história em cima da bacia do Gravataí, mas depois a gente pode contar a história. Aqui é um arroio que eu também comecei através de uma ONG que me procurou para ajudar a fazer projeto de educação ambiental. Eu já estava no comitê do Lago Guaíba e eles participavam do comitê Lago Guaíba, Guaíba, a ONG AMA, né? E queria trabalhar no arroio Passo Fundo. Ele estava com problemas muito sérios de poluição e ninguém dava ouvidos a eles, então vamos lá. Eu trabalhei uns 7 anos com os alunos, todo semestre levava os alunos lá, para eles conhecerem o arroio Passo Fundo, e daí a gente leva todo o material para fazer coleta
de água e vai para o laboratório e analisa, e depois analisa e vê qual é a qualidade do, né? O problema lá é muito sério. Então, falamos com o prefeito, falamos com o secretário de Meio Ambiente que participava do comitê do Lago Guaíba, falamos com o pessoal e não tinha jeito. Aí fomos trabalhar com professores nas escolas. Dificuldade. Por quê? Porque tem a celulose rio-grandense, deixa eu só fechar. A celulose rio-grandense que faz os projetos de educação ambiental para as escolas. E eles disseram, esse ano vocês vão instalar uma composteira, nós damos tudo. Outro ano é outra coisa. Eles não precisam fazer projeto, não precisam fazer nada. Eles ganham de presente. Ai, aquilo, eu disse, meu Deus. E eles não queriam ir conosco conhecer o arroio. E foi, e daí começamos a fazer palestra e até que conseguimos convencê-los. Levamos para as nascentes do arroio. Lá em cima. Gente, ficava maravilhoso. É um lagoão, figueiras, um gramado. Levamos lanche, maravilhoso. Aí começamos a descer e mostrar o que era o arroio. Aí chegamos, veja esse branco aqui, ó. Isso aqui é poluição. É uma camada branca. E nas margens tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Resíduo, onde as famílias fazem separação de resíduos. O que não interessa vai para o arroio. Fizemos inclusive reunião com o prefeito. E nada. E daí o que nós fizemos? Vamos criar o Dia do Arroio Passo Fundo. Incomodamos tantos vereadores, que eles criaram o Dia do Arroio Passo Fundo. Não foi. Criaram no dia 31 de maio o Dia do Arroio Passo Fundo. E ao longo desse ano eles sempre trabalharam no sentido de melhorias do arroio e dizendo que tem o Dia do Arroio Passo Fundo. Professora, infelizmente eu vou ter que pedir para a senhora concluir. Então tá, eu concluo. O Dia do Arroio Passo Fundo não foi aceito pela Câmara de Vereadores mais. Em 2022, eles revogaram o Dia do Arroio Passo Fundo. Professora, muito obrigado. Muito entusiasta também da educação ambiental, eu passo aí a Cátia meteu o papel, o negócio aqui para mim dar conta aqui. Bom, dando sequência então ao nosso painel, eu passo a palavra para a professora Maria Inês Pacheco, para que ela faça sua fala, sua apresentação. Professora, a senhora tem 20 minutos. Acho que eu consigo aqui, né? Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar compondo mais este evento tão importante. E aí, na verdade, professora, eu vou continuar falando de arroio. Porque eu vou falar do lugar da comunidade. Porque eu sou educadora, né? Trabalho com o Centro de Formação Teresa Berzelli atualmente. Estou aposentada, mas estou lá. Através do projeto Criança Cidadã. E aí, nossa relação enquanto projeto é direitos humanos, direitos e deveres humanos e meio ambiente. Então, a questão da cidadania mesmo, como direito e dever com o meio ambiente. Então, esse é um viés de trabalho. Estou aqui também pelo Fórum da Subbacia do Arroio Sapucaia, que eu tenho a Sandra e a Chica aqui, que a gente fez um seminário dentro da semana também, né? Porque é um viés, porque é arroio, né? E eu também tenho um amor por arroio. E trabalho com o projeto Arroio Araçá Nosso Rio Guri, que desde 2004 também. E o nome é Rio Guri por causa de Mário Quintana. Mário Quintana pegou os seus arroios, né? Então foi no ano centenário dele lá, né? A gente casou tudo em 2005. Então ficou Arroio Araçá Nosso Rio Guri, o nome do projeto. Porém, eu quero começar lá, onde que eu comecei a me voltar para a questão ambiental, foi dentro da universidade. Eu sou formada em ensinos e tenho uma paixão por Paulo Freire, e Paulo Freire entrou com o termo ecopedagogia. Daí eu disse que eu ia me formar uma ecopedagoga, que eu queria me voltar para essas questões da ecologia.
E foi por aí que eu vim vindo lá desde os anos 90 e comecei a trabalhar com as comunidades, através do CRAS, do CREAS, do próprio projeto que eu tinha iniciado, com parceiros voluntários, com projetos dentro das escolas, com as tribos, e aí trabalhando, professora, com os professores que queriam fazer parte de uma proposta ambiental. Então, trabalhei em várias escolas de Canoas de Esteio, que é o meu chão ali, e aí, então, trabalhando muito na sensibilização das comunidades e dos próprios professores, porque não tinham muito a história da questão ambiental, né? Então, eu vou passar rapidamente, porque a professora já abordou muita coisa, eu também preparei, o professor é parecido, né? Faz as coisas meio do mesmo jeito. E aí, estou apontando para onde? Para lá. Não está aí. Aponta aí. Voltou. Não, tá aí. Só um pouquinho de Então, nesse sentido, na questão histórica, eu vou um pouquinho mais atrás, professora. Porque como eu trabalho com a questão dos direitos humanos, eu venho numa reflexão sempre com educadores a partir das guerras, né, no início da Guerra Fria, né, com a criação da ONU, porque eu penso que a ONU ela tem um papel muito importante nas questões ambientais, a partir das propostas da Unesco, tudo, né? Então, lá, após 45, na Guerra Fria, também se sabe que começou a aparecer, ou se falar, ou destacar as questões ambientais a partir da problemática dos resíduos da industrialização, da guerra nuclear, e aí começou a surgir todas essas questões de preocupação, né, com as questões ambientais. Então, a partir da Guerra Fria, com a criação da ONU, e também a partir das questões de como que em cada país foi se organizando isso. Obrigada. Obrigada. Trancou aqui. Tu pode passando para mim? Vai ser rapidamente. Então, eu venho com esse recorte e com um viés, um olhar com a comunidade, né? Não de dentro da universidade ou de dentro da escola, tá? Que é com quem eu mais trabalho mesmo assim. Então, toda uma preocupação com produção industrial, recuperação econômica, toda a questão do avanço tecnológico após a guerra, as catástrofes e tragédias daquela época, fazendo com que, né, começou a ter menos agricultura, diferença da agricultura de antes disso, depois, né, após isso, as mutações, que começou a surgir nos animais também, e os variados problemas ambientais que fizeram, então, ter a preocupação de criar estudos, relatórios, bibliografias e fundamentos de ecologia, começar a pensar mesmo. Então, em março de 65, a Conferência de Educação da Universidade na Inglaterra, vem a expressão educação ambiental, vem com este conhecimento, não só que isso. E em 68, então, com o Conselho de Educação Ambiental, as organizações se voltaram, né, para ter uma questão de ter isso como uma disciplina, ter isso como uma preocupação dentro da escola. Então, era sempre uma questão escolar. A partir, então, da Unesco, que ampliou essa preocupação com o meio ambiente, também questionou o estudo de meio ambiente com a escola, né, fazendo com que 79 países fizessem uma reunião e discutissem a questão da educação ambiental, que não deveria constituir-se como uma disciplina específica, mas devido à interdisciplinariedade e complexidade do tema, então teria que ser mais amplo. Tá bom, pode passar. Aí eu venho para os anos 70, né, com a primeira conferência, então, que a ONU realiza, né, em 1972, né, com a preocupação ainda com limites a partir do relatório Limites do Crescimento, né, teve esse relatório e sai a conferência lá em junho, então, a primeira conferência, né, que o Brasil participou.
É conhecida essa conferência como Conferência de Estocolmo, né? Que recomendou o Programa Internacional de Educação Ambiental. A partir disso, então, é indispensável o trabalho de educação em questões ambientais. Então, surge todo um foco mesmo para este tema. E essa conferência de 77 que aconteceu de educação ambiental em Tbilisi, isso. Aí é que entra realmente, porque é muito importante o resultado dessa conferência para a questão da educação ambiental. Em parceria com a Unesco, o programa da ONU, né? Então, desse encontro saíram definições, saíram objetivos, saíram princípios que até hoje são utilizados, né? Utilizamos só que o Brasil não estava nessa conferência. Pode passar. O Brasil foi ter contato com isso bem depois. Em 87, 10 anos depois da conferência, né, da educação ambiental, começa então também uma preocupação a partir dos documentos de Tbilisi, que entra a questão da estratégia para ação como matéria de educação, também como formas de ação dentro do sistema escolar e fora da escola. E isso que me chamou muita atenção, porque não ficou só a questão da escola. Pensamos que todos nós somos responsáveis, estamos nesse ambiente, né? Então, aí é que é a questão que fica muito batendo na escola. Fica muito batendo, que as crianças precisam de educação ambiental. E sempre muita expectativa nas crianças. Não, somos todos nós aqui hoje, agora, né? Então, em 88, com a promulgação, que a prof já nos falou da Constituição, que deu um enfoque muito importante, que todos têm direito ao meio ambiente, né, saudável. Em 81 se promulgou a primeira lei que coloca a educação ambiental para solucionar problemas como política nacional do meio ambiente. E em 92, então, a partir desses documentos e desse histórico, nós temos a ECO 92 no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar com os professores, ninguém sabia nada disso. Nem a ECO 92, que foi algo tão noticiado, tão importante, do qual saíram tantos documentos, tantas, né, ações para que a gente realmente fosse reverter tudo que está acontecendo, nada disso era de conhecimento. Então isso começou a me chamar muita atenção. E também o MEC, destacando os princípios, recomendando, né, 12 ações como educação ambiental. E muitas vezes isso está com o MEC, com o Ministério da Educação. Já estava saindo também toda uma questão dos projetos políticos pedagógicos, que eu ajudei algumas escolas a construir, e nada disso era abordado. Nada, nem sabiam o que eu estava falando. Então, mesmo estando nesse apoio, que eu sou supervisora e orientadora educacional, mesmo estando nesse apoio e com a comunidade, eu não achava público para a gente falar sobre isso. Então, o que acontece que, em 96, quando é lançada a obra do Delors, né, Educação, Tesouro e Descobrir, ele já abordava toda uma questão de desenvolvimento sustentável e cidadania planetária, e vinha vindo esse tema lá desde a ECO 92, e aí disse, não, nós vamos ter que trabalhar isso de algum jeito. Então, dentro do público que eu fui atuando, a gente foi buscando leis, que foram saindo mesmo, que estava acontecendo, e hoje o Moisés falou muito isso, não é por falta de leis, né, gente? A gente não tem, né, a ação funcionando, né? E 2012, então, com o Rio Mais 20, foi 20 anos depois da ECO 92, numa avaliação de que muita coisa não estava andando, né? Houve necessidade de desenvolver uma responsabilidade maior sobre o tema e necessidade de ter objetivos mais pontuais e realmente efetivos. 2015, então, nasce os ODS. O que são os ODS? Aqui nós sabemos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No meio que eu trabalhava, não estavam acompanhando isso. Então, aí o que aconteceu? Vamos começar a estudar isso, porque para eu trabalhar a educação eu tenho que me educar, eu tenho que me informar. Informação é imprescindível, né? E a prof já estava trazendo aqui também. Então, a gente tem todo esse histórico, eu fiz um recorte rápido, né? Para ver o quanto a gente, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com a gente tendo todo um empenho para se descobrir formas de se trabalhar a educação ambiental, sendo ela tão relevante, necessária e pontuada nas questões
que a gente viu, cadê? Que é a pergunta. Né? Agora, por último, a última lei sancionada, né, que modifica a lei da educação ambiental no sentido de inserir temas relacionados com as mudanças do clima, proteção de biodiversidade, risco de emergenciais, que é uma coisa nova agora, que saiu em julho agora. Tá? Quer dizer, ele acrescentou coisas importantes. Então, a pergunta fica, até que ponto nós vamos ter que estar sempre retomando aí o histórico, que é importante, e essas legislações para realmente fazer acontecer. Dentro da realidade que eu vivo. Aqui é o meu trabalho junto com as gurias no Fórum do Arroio Sapucaia. Lá no Centro de Formação, onde eu sou a coordenadora do projeto. A gente aposta muito na formação de professores, saída in loco para a educação ambiental. Sala verde é importante. Sala verde é importante, mas in loco também é. Também vê a realidade. Então a gente faz formação em salas e a gente vai lá ver o que está acontecendo. E lá também a gente foi na Arroio Sapucaia, no Arroio Esteio, na Esteio, né? A gente também faz ação com a comunidade, porque a gente trabalha com famílias que moram na beira do arroio, ou não, e faz trabalho sobre educação no sentido de cuidado com o seu meio. No sentido de não, até o lixinho que tem aqui, esse azul, pode mostrar aqui, isso aqui, é um exemplo de ação que as nossas crianças, no Dia Mundial da Limpeza, saíram na comunidade e foram entregando para todos que tinham carro. E dizendo, né, da importância da gente não misturar e também de não soltar em qualquer lugar. Então, lá também nós, um grupo de crianças no lançamento do seminário aqui. Por quê? Porque eles precisam experimentar. E num lugar que nem a Quinta da Estância, né, enxergar coisas que muitas vezes nem na tua cidade tu vê. E eles tiveram essa experiência. Então eles precisam dessa experiência. Todos nós precisamos conhecer essa natureza do qual a gente tanto fala. Né? Aqui embaixo é uma integração da escola regular, que muitos dos nossos crianças que fazem oficina com a gente estão lá na escola estudando o que nós estamos trabalhando aqui como cidadania. Então a gente integra com a escola, com o currículo, e eles estavam no seminário apresentando os seus trabalhos. Então eles conseguem entender a importância e a sintonia de estarmos falando, né, de várias formas daquilo que nós estamos tendo que ter como foco em educação ambiental. Aqui eles estão apresentando o seu trabalho da escola, mas através do projeto que a gente trabalhou cidadania e meio ambiente. Pode passar. Aqui é o Fórum do Arroio Sapucaia, onde a gente trabalha também com comunidades. São várias entidades que fazem parte do Fórum Regional da cidade de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Cachoeirinha e Gravataí. E aí essas entidades compõem o fórum. A gente se reúne de forma virtual e também presencial. A gente faz encontros para construir eventos como esse, como aquele que a gente fez. A gente trabalha com Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação dessas cidades, convida as comunidades para vir participar e conhecer. Então, palestra realmente não é uma forma de educação ambiental única, mas é importante quando a gente faz troca, quando a gente ouve também as problemáticas que há em cada região. E um detalhe muito importante, quando a gente trabalha com a comunidade, e aí essa questão de ação global, visão global e ação local, é a escuta do que é que vale para aquela comunidade, que não vale para aquela outra. O que essa comunidade precisa, o que aquela outra precisa, é diferente. Então essa escuta é importante porque a gente faz com que haja corresponsabilidade na medida que as pessoas também estão sendo ouvidas. E não vem de cima para baixo que para aqui, para esse local, nós vamos fazer tal coisa. Construção conjunta. Por último, esse é o dali. Deixa eu só passar mais um ali. Por último, o Arroio Araçá, então, de Canoas, que é um arroio só nosso, nasce e desemboca ali. Como 20 anos a gente vem falando, se eu não tenho cuidado com a minha microbacia, com aquilo que está pertinho da minha casa, por que eu vou reclamar que o Rio dos Sinos chega aqui de tal jeito e o Rio Gravataí chega aqui de tal jeito? Sendo que todos nós somos de uma bacia macro, né? E somos da bacia do Guaíba, então a gente vai do menor ao maior ação a partir do meu local.
Então, aqui, o que a gente faz com o projeto Arroio-Araçá? Nasceu esse projeto de uma forma muito pessoal, porque eu estava passeando do lado da minha casa quando tinha recém me mudado, e tinha um arroio, tinha uma água correndo ali. E eu perguntei na escola dos meus filhos, o que é essa água correndo ali? É um valão. E aí, chamar arroio de valão é uma coisa tão comum, né? E aí eu fui, mas que valão? Se eu vi tartaruguinha lá, né? E vi uns patinhos também. E aí, disse, não, mas é um valão que vai fechar, porque o loteamento do lado estava saindo. Daí eu fui à Secretaria do Meio Ambiente, conversei com a diretora da escola, eram duas escolas diferentes dos meus filhos, e a gente criou esse projeto. 3 professoras malucas vão falar sobre arroio e não vão falar sobre valão. E aí começamos a trabalhar nas escolas. O projeto ficou tão legal que a gente convidou toda a comunidade do entorno, na Associação de Moradores, vieram. Aí a gente criou um blog, a gente criou o Facebook, na época nem era o Facebook, era o Picaça, que não tem mais. E aí a gente foi crescendo de um jeito que hoje nós temos, então, essa história de que vai fazer 21 anos, e a gente trabalha com as comunidades ainda abraçando o seu entorno, literalmente, fazendo saída a campo, fazendo monitoramento, fazendo participação no seminário, fazendo limpeza quando precisa, porque tem horas assim que em alguns locais do arroio, principalmente agora perto do shopping ali, a gente tem que dar uma olhada, porque o descarte é sério ali. A gente faz caminhadas, passeatas, fazendo pedidos. E saiu, então, que eu convido vocês para conhecer, um livro virtual durante a pandemia. Se vocês entrarem lá no Google, Arroio-Araçá Canoas, vocês encontram o blog. E no blog tem o link para o livro virtual. É um livro interativo. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem o blog com as questões cronológicas desde que nasceu o projeto, com a participação, ali vocês vão ver a comunidade fazendo acontecer. Ali vocês vão ver o que a gente faz, enquanto comunidade mesmo, com escolas, com associações de bairros, também a gente vai nos condomínios, né, pedindo para ser ouvido para a questão do resíduo. E aí o que acontece é que surgiu então esse livro, né, que é interativo. Você vai ali no livro, vê que tipo interdisciplinar de trabalho foi feito, aí tu entra na disciplina, o que fizeram nessa disciplina, porque os professores vêm e tragam. Aqui nesse seminário do Fórum do Arroio Sapucaia, nós estávamos com 2 adolescentes de uma das escolas apresentando o seu trabalho que fizeram no arroio, de pesquisa, da nascente até a foz, e fizeram pro Feira de Ciências. Ficaram frustradas, porque não saiu a Feira de Ciências por causa da enchente. Mas aí vieram para o fórum e apresentaram no nosso seminário lá. Então, é uma coisa de motivação também, não vamos deixar morrer isso, vamos se interessar e vamos buscar. Também tem ali filmes, foi feito documentário por universidade, por escola, e também tem esse livreto do Arroio-Araçá, que nós temos uma oficina com crianças do infantil, SOS Peixinhos, que a gente brinca com as crianças com um cenário das águas. E aí a gente escuta lá desde pequenininho qual é o conhecimento que eles têm, que eles têm. Eu quero agradecer, eu acho que eu fui no tempo certo. Vou ser antipático de novo e cortar essa fala, mas fez no tempo certo e para o nosso assunto aqui temos que ter uma tolerânciazinha, não adianta. Obrigada. Professora, muito obrigado. Passamos, dando seguimento ao nosso painel, passamos a professora Luciana Martins Alves para que ela faça a sua fala e a sua apresentação. A senhora tem 20 minutos. Eu virei um carrasco da educação ambiental hoje. Um carrasco do tempo. Não há tempo para se falar de educação ambiental, fique bem claro isso. Mas nós temos que ter tempo aqui. Fique à vontade, professora, a palavra é sua. Obrigada pela Cate, em nome da Cate, né, que conheço já há um tempinho. Agradeço a ABS pelo convite. Obrigada por dividir com pessoas tão importantes, professoras tão importantes, engajadas, né, na educação ambiental. É um prazer estar com vocês hoje aqui, né? A gente falando sobre educação ambiental, aquilo que a gente ama, né? E uma boa tarde a todos, então, colegas, né? Água e meio ambiente, qual o papel da educação ambiental?
Que responsabilidade, né? Quando a gente vem com essa pergunta, a gente vem se indagando, né? Nós, como seres humanos, pessoas, né, que estamos na sociedade e, aí, além do mais, educadores. Qual é o nosso papel realmente na educação ambiental? E quando veio o convite e o tema, eu fiquei me perguntando, né? 17 anos eu estou na educação ambiental, né, trabalhando. E não sou bióloga, não. Eu sou professora de matemática. Então, eu gosto sempre de frisar isso, porque geralmente a responsabilidade da educação ambiental vai para o professor de ciências ou biologia, né? E eu sempre saliento isso, que é o dever de todos, né? É multidisciplinar, né? É contemporâneo, é tema transversal. Então, é responsabilidade de todos. Obrigada. Então, sou amante da educação ambiental. Fiquei à frente, então, da educação ambiental na Secretaria Municipal de Educação de Taquara há 4 anos. Então, a coordenação de toda a educação ambiental do município passa por mim, mas não é só por mim. Educação ambiental a gente não faz nada sozinho. Então, nesses 17 anos, para 18 anos, tivemos muitas pessoas, né, que estão conosco sempre. E o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês é um trabalho de mais de 13 anos do município, junto com um coletivo educador, né? E são professores engajados, pessoas que estão sempre pensando o meio ambiente. Hoje nós temos aqui a Nara, que é da sociedade civil, que está sempre junto com a gente. Ela não é educadora formada, mas faz muita educação ambiental não formal. E temos a Ana, que está acompanhando com a gente, dentre todo mundo do município hoje, que eu preciso salientar, né? Da onde eu falo, então, né? Taquara, a promotora Chimeda, né? Da nossa cidade de lá, né? Do Vale dos Sinos, cerca de 72 quilômetros aqui de Porto Alegre. Faço uma propaganda aqui para vocês acompanhar o nosso trabalho NESA, Núcleo de Educação Socioambiental de Taquara, junto com a Secretaria Municipal de Taquara. Então, ali a gente tem bastante conteúdo que podemos compartilhar, isso é importante também, né? Nosso território, né? Então, a gente é um município de 57 mil habitantes, nós temos hoje engajadas no coletivo educador 52 instituições. Nós possuímos sala verde e sala verde itinerante e sala verde nas nossas escolas. Possuímos, então, engajados 52 educadores ambientais, dentre eles escolas particulares, estaduais e municipais. E para as municipais a gente dá as 4 horas para a educação ambiental no contraturno. E envolvidos diretamente com o Convida, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, que sai através da conferência, né, Infanto-Juvenil, que trouxe essa proposta, e a gente tem a permanência, então, de estar ainda com as convidas, né, e a gente, né, gostaria de estender enquanto a gente conseguir as convidas. Hoje a gente tem 780 estudantes engajados diretamente à educação ambiental, fazendo educação ambiental, sendo multiplicadores, né? Então, hoje, os elementos da natureza, né? Quando eu falo em educação ambiental, a gente fala desde os bebês até o ensino médio e universidade, né? Então, hoje eu vou até o ensino médio, que é a parte do município, né? Então, hoje a gente vai se deter em água. E eu trago esse vídeo para vocês, né? Gostoso, né? A relação com a água. Porque hoje, na educação ambiental que eu vou trazer para vocês e compartilhar com vocês as experiências, é uma raiz da nossa copada toda do NESA, né? Uma raiz é água, né? Então, eu trouxe somente as nossas experiências com a relação água. Quando se dá a primeira relação da criança com a água? Como se dá? E aí eu convido vocês a pegar o celular de vocês e responder essa pergunta. Tem o QR Code? E gostaria que vocês... Tem 3 respostas ali. Gostaria de 3 opções. Qual a primeira relação que a criança tem com a água? Não pode soprar.
Ó, o controlador do tempo, vocês me ajudam com o tempo, hein? Vamos lá. A gente vai que tá certa, né? Eu já citei. É, né? Quem não conseguir QR Code, só entrar no mente.com e digitar o código ali embaixo. Ok, vamos colocar a chuva de palavras ali, vamos ver o que está saindo aí já. Fugiu. Fechou? Mas a gente pode ver ali, não conseguiu, não tem problema. Tu deve ter fechado. A gente viu piscina, a gente viu útero, o que mais a gente viu ali, né? Banho, rio, né? Ó, veio uma alimentação ali, né? Eu conseguia... Primeiro banho, amamentação, nascimento, né? Agora os partos humanizados, né? É uma primeira relação, não deixa de ser. Né? Banho de mangueira, rios e mar. Obrigada. Então, pode voltar lá para mim, por favor. Então, quem respondeu ali, né? Que a nossa primeira relação com a criança é o ventre, né? Necessariamente a gente não pode dizer, né? Ele disse que acertou, ele tinha soprado. Homem do tempo, tu controla aí, me dá mais um. Ó, ganhei mais 3 bônus. 3 minutos. Então, a primeira relação é pelo barulho, né? O barulho, ele acalma a criança quando se tem o som, né? Ele remete, né, ao primeiro contato com a água. E o segundo contato que a gente diz é um parto humanizado, que algumas crianças também, né? As mães, né, optam, né? Então a relação da água com a criança, ela inicia no útero, pois o som da água pode imitar os sons que o bebê ouve lá dentro, criando uma sensação de segurança e conforto. Então a gente trabalha com a educação infantil essa relação da água já desde pequenos, né? Então olha quanto é importante a água ali acalmar o bebê, esse primeiro contato com o bebê quando chega na escola, que tem essa, né? É algo que acalma também. E aí, para a gente trabalhar com a educação infantil, a gente fez agora na nossa última reunião com mudanças climáticas, e aí tem uma água para vocês, né? Que foi o coletivo educador que fez. A gente fez o pau de chuva, que eu vou pedir para a Ana passar, né? Com materiais reutilizáveis para a gente usar isso na educação infantil, né? Usar como instrumento, né? Ele é um instrumento indígena, né? E ele também remete o som de chuva. Então ele foi feito com professor, né? A gente gosta de andar, né? Ele foi feito então com aquele de tecido, né? O cone de tecido, mas ele pode ser feito com cones menores de todo tamanho, né? E aí esse aqui foi colocado papel alumínio, mas pode ser feito com preguinho, né? Arroz. E ele remete o som, né? Vou passar para vocês, tá? Então, o que eu quero dizer
dizer é que a relação da criança inicia lá desde bem pequenos. Às vezes a gente pensa, como trabalhar a educação ambiental? Como trabalhar a água com bebês? Né? É a gente entender o processo, entender o que faz parte. E a gente poder, dentro de um grupo, pensar a possibilidade de trabalhar a educação ambiental se aproximando da realidade dos nossos alunos, dos nossos bebês. Né? Então aqui eu trago para vocês qual é o nosso papel, né? Como coletivo educador ambiental. Hoje a gente tem, então, 52 instituições, a gente tem uma reunião mensal, todo mês, no caso, a gente se encontra, onde a gente tem uma formação de 150 horas anuais de formação. Além disso, coloca conscientização. A gente não trabalha com conceito de conscientização, e sim de sensibilização. A gente sensibiliza para a gente buscar uma possível conscientização. Não adianta eu vir para um evento e produzir, eu, professora, educadora ambiental, produzir resíduo com copo plástico. Eu não usar no meu dia a dia minha caneca. Né? Eu preciso ser exemplo, eu preciso sensibilizar o outro. Né? Eu preciso começar a olhar e ser questionador, para me poder provocar no outro a sensibilização, e aí sim pode ser que a pessoa vai se conscientizar ou não. Né? A gente trabalha então com os ODS, né? Então a educação ambiental para além das datas comemorativas, gente, isso não cabe mais na educação ambiental. Né? Datas comemorativas, dia da árvore, dia do índio, a gente ainda vê dia do índio, nem é índio, é indígena, né? E a gente ainda vê muito, né? Dia da água, só a Semana Interamericana da Água, só aquela semana, só uma semana de lixo zero, é uma gincana, tá, mas é gincana, né? A gente precisa se provocar quanto professores, quanto educadores, e enquanto a gente, a questão ambiental, né? Independente se é professor ou não é professor, mas todos aqui estamos com relação ao meio ambiente, né? Isso aqui não cabe mais, né? Aí eu vou produzir. Onde é que está ele? Ele aqui? Não. Não. Saiu. Não cabe mais. Por exemplo, aqueles copinhos descartáveis com gotinhas, né? E também gelatina azul. Água nem é azul, né? A gente está dizendo que a água tem cor azul, né? Então a gente tem que se provocar. O que estamos produzindo? A gente está sensibilizando ou a gente está produzindo mais resíduo? O que nós estamos ensinando? Essas fotos são da rede municipal de Taquara, tá? Então a gente provavelmente vivenciar as experiências naturais. Por que eu vou produzir gotas lindas, maravilhosas, bonitinhas, né? Essa tem um propósito, depois eu conto para vocês. Se eu posso vivenciar as gotas que são diferentes tamanhos, né? Eu posso sentir, eu posso agrupá-las, eu posso questionar, né? E pesquisar ainda por cima, né? O cheiro de chuva, né? Vou passando. O brincar, né? A infância é o brincar com a água, a gente não perder essa essência. Aqui nós temos também as águas de março. Nós trabalhamos, a gente inicia com as águas de março, que é um projeto que trabalha 5 rios. A gente é rico em água, a gente pode dizer, né? A gente tem o Rio Rolante, Rio Padilha, Rio da Ilha, Rio Paranhana e Rio dos Sinos. Fora, né, os nossos tantos arroios. Então a gente trabalha as águas de março, a gente começa a trabalhar a água lá no início de março. E a gente propõe essas experiências, né? O banho, né? O contato. O projeto Plante Água é um projeto que a gente planta árvores junto com a Secretaria de Meio Ambiente, onde precisa de mata ciliar. Esse aqui é um arroio,
o Arroio Honda, e é um arroio de periferia, onde foi desmatado, foi feito um assoreamento, desassoreado, e a gente fez o replantio dele e o cuidado, né, com mais de 700 crianças ao mesmo tempo, plantando. Então é o projeto Plante Água. A celebração das águas, que acontece então, uma celebração que a gente mistura todas as águas e a gente sensibiliza então para que seja uma água só, né? E aí, convido vocês, a gente tem as águas de março, a gente tem a Semana Interamericana da Água, que passou para 2 semanas, né? E aí nós temos as águas de maio esse ano. E aí convido vocês a assistir esse vídeo. Mostrar, a gente está numa residência aqui que também é um comércio. E está cada vez subindo mais, ainda. Começou de ontem para cá, Foi rápido. Hoje só hoje é subir assim. Árvores caiu. Eu vou abaixo, eu pulei, eu tentou segurar a mão, só segurar a mão. Eu vi tudo pegando, campo, da roupa, tudo. Só veio uma saia. E a outra trabalhou de montar ali. Eu pedi o documento, eu pedi tudo. Esse foi um vídeo da Ampara que nós produzimos. Nós não somos só. 5 rios perpassam Taquara, mas chega aqui, Porto Alegre. Todos somos um só. Então, que a gente possa fazer a diferença onde a gente está, ser exemplo, ser questionador. Educação ambiental é ser questionador. Educação é movimento. Educação é gerações diferentes. A gente não pode olhar para trás e não olhar para maio, as águas de maio. E eu vou pedir para a Ana distribuir, e eu vou pedir a licencinha de 1 minutinho para mim ler um poema. Posso, né? Se é um poema, pode. Pode. Vocês vão ganhar, tá? Para levar para casa. Presentinho da Pro. Lamento de um rio, por Sheila Lobato. Me perdoem por toda essa bagunça. Eu só queria passar. Eu não fui feito para destruir. Eu só queria passar. Já fui esperança para os navegantes, rede cheia para os pescadores, refresco para os banhistas em dias de intenso calor. Hoje sou sinônimo de medo e dor. Mas eu só queria passar. Me perdoem por suas casas, por seus móveis e imóveis, por seus animais,
por suas plantações, eu só queria passar. Não sou seu inimigo, não sou um vilão, não nasci para destruição, eu só queria passar. Era o meu curso natural, só estava seguindo o meu destino, mas me violentaram, sufocaram minhas nascentes, desmataram meu leito, quando eu só queria passar. Encontrei tanta coisa estranha pelo caminho que me fizeram transbordar. Muros, casas, entulhos, garrafas, lixos, pontes, pedras, paus. Tentei desviar, porque eu só queria passar. Me perdoem por inundar sua história, me perdoem por manchar essa história. Eu só estava passando, seguindo o meu trajeto, cumprindo meu destino, passar. Então agradeço o espaço de fala e que sejamos, né, pessoas questionadoras, que não podemos mais aceitar o simples, e sim a gente sempre nos provocar o que é dado para nós e o que é nos apresentado. Obrigada. Os rios e as águas não têm culpa, sempre é bom lembrar. Passamos então a palavra à nossa assistência. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer às nossas painelistas, o espaço está aberto. Segundos. Sérgio Cardoso, presidente do Comitê Gravataí. Jesus tem uma expressão que me achei muito simpática, na verdade, sobre a ótica da educação ambiental, parece que virou uma coisa meio pejorativa. E aí me vieram uma expressão de alfabetização ecológica. Qual é a leitura de vocês sobre essa expressão? Existe um grupo e tem até publicações sobre isso. Na verdade, é fazer com que as pessoas consigam perceber todas as interações que existem na natureza. Porque tudo interage, né? Então, é nesse sentido a alfabetização ecológica. Na verdade, as pessoas, por exemplo, assim, as pessoas moram na cidade, em um apartamento. Se um dia vão fazer uma trilha, tem muita dificuldade até de fazer uma trilha. Porque assim, o mosquito incomoda, alguma coisa incomoda. Então, são pessoas que não entendem isso que existe. Todo ser vivo está ali. Por quê? Porque tem uma função no ambiente. E é fazer com que se perceba exatamente que todo organismo tem uma interação. Nós também somos um organismo, nós somos humanos, mas nós pertencemos à natureza também. É nesse sentido, tá? Eu tive a experiência de uma pessoa me dizer que ela precisa se alfabetizar ecologicamente. E casualmente foi uma assistente social, quando começou a conhecer sobre as questões do ODS. E ela está extremamente empenhada. Ela é uma das que conduz a educação lá dos direitos humanos. Então, ela mesma disse que precisava. Eu achei isso legal. Nós temos lá em Taquara, então, os materiais naturais, né? Então, pode ver que esse é um material natural. E também, a partir desses materiais naturais, a gente tem a alfabetização nas salas de aula, que a gente influencia os professores nas formações para utilizar gravetos, para utilizar folhas, para utilizar esses elementos da natureza para que componham na alfabetização, que não seja tão artificial e sim se aproximar da construção, explorar essa construção, a própria areia, eles escreverem, começar esse mundo letrado dentro dessa identificação com a natureza, né? Então a gente tem bastante, convido a todos a olhar a página da SMES, que tem bastante dicas do que já se faz, né? Mas a alfabetização também é para nós, adultos, né? Aquilo que a gente desconhece. Hoje, ali embaixo, eu fui olhar o coletor de pilhas.
Tem pilhas e baterias ali dentro? Tem lixo e copo descartado. Eu acho que a gente precisa se alfabetizar também, né? Muito, o adulto, né? Então é isso. Mais alguém inscrito? Pode vir à frente aqui, por favor. O grande problema é que ambientalmente nós nos digitalizamos antes de nos alfabetizarmos ambientalmente. Esse é o informação. Boa tarde a todos. Eu sou a Aline, eu sou assistente social. Coordeno o trabalho socioambiental de SANEP, Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas. Nós também temos uma sala verde, tá? Estamos implementando, com ações comunitárias, ações das escolas, enfim. Eu tenho uma questão, na verdade, nem uma pergunta, é uma reflexão, né, para a gente poder pensar um pouquinho, que é o desafio da educação ambiental, né, nas áreas periféricas, nas áreas de extrema vulnerabilidade social. Trago isso porque eu trabalho basicamente em comunidades, né, em áreas com uma grande desigualdade, uma injustiça socioambiental. Acho que a gente teve esse tema no início, na apresentação, eu acho ele extremamente pertinente, de como a educação ambiental está se apropriando disso, da questão de justiça ambiental, do racismo ambiental, de como a gente vai fazer educação ambiental em áreas onde as pessoas sequer conseguem fazer 3 alimentações por dia ou ter uma moradia. Então, acho que isso para mim é um dos grandes desafios, assim, de como a gente vai, até para a gente não cair daqui a pouco numa culpabilização, às vezes, das populações mais pobres, que sequer têm acesso ao mínimo, né, às condições mínimas de sobrevivência, ser responsabilizados por uma, né, a gente não produzir uma educação daqui a pouco de responsabilizar esses grupos. Então, acho que é um desafio, né, é uma pergunta, mas para mim é um meu desafio cotidiano, né, no trabalho socioambiental, de como a gente vai trabalhar questões do meio ambiente se as pessoas não têm coisas básicas ainda sendo supridas, né? De como a gente articula a educação ambiental com as diferentes políticas públicas, habitação, saneamento, né, saúde. Então, para mim, isso é um grande desafio e tem se colocado como o maior desafio, né, no meu trabalho como educadora socioambiental. E é uma questão que eu trago, acho que, né, para mim, o maior desafio é esse, assim, né, a gente conseguir chegar em áreas extremamente periféricas e trabalhar a temática da educação ambiental. Que legal que ela veio aqui como assistente social também, porque eu também trabalho junto com essas técnicas assim, que a gente tem nessa realidade. E por isso, essa assistente social me chamou muita atenção, o quanto ela não conhecia, está empenhada, porque os ODS, o que são? Simplesmente todas as áreas necessárias para que haja justiça, não é? Educação, saúde, cidade sustentável, as problemáticas do saneamento, trabalho, não é? Então, quando a gente começa a debater com eles e vai debatendo um por um esses objetivos, a gente vai mostrando para eles o quanto é importante eles estarem também nesse debate, né? E aí, então, na Conferência de Assistência Social, está se preparando para que tenha, né, essa participação do público, assim como na Conferência da Juventude, daí dos adolescentes, né? E assim a gente vai construindo um campo de debate, né? E não é rápido, porque educação não é rápido, demora mesmo, né? Então a gente precisa ter muita tolerância à frustração, né? Porque muitas vezes acontece nesse meio tempo questões que nos desmontam. 2 ações que eu acho que a gente pode compartilhar aqui. Nós temos os pontos ecopedagógicos nas escolas, né? Que a gente consegue chegar em todos os bairros pela escola, né? Então, os pontos ecopedagógicos, a gente tem os pontos ecopedagógicos socioambientais, porque eles acabam o quê? Revertendo para os catadores que gostariam de estar ali, e a gente traz uma formação para eles, né? Isso está se construindo, né? Essa formação também a gente trabalha com as plantas punks, de conhecimento do que eles podem se utilizar. Por exemplo, o coração da banana, né? O Oratus nobilis. Então, outras coisas que eles podem estar agregando, né? Por exemplo, o coração da banana, as vitaminas são equivalentes à carne, né?
Então, algumas ações, eu matematicamente dizendo 100% é utopia, né? Mas algumas ações a gente consegue chegar também com a separação de resíduos, essa questão de vulnerabilidade em algumas famílias através das agentes de saúde que nós temos, né? Então, elas conseguem estar monitorando e a gente chegando até essas casas, junto com a assistência social, a ajudar. Principalmente quando no setor da educação a gente tem a busca ativa, aquele aluno que falta pra caramba, é a família que é vulnerável, aquela família que precisa de assistência, né? Então, é tudo interligado. Então, se a gente trabalhar quanto governo, vamos dizer assim, todo mundo, assistência, junto com a educação, junto com a saúde, a gente consegue chegar a minimizar devagarinho a situação, porque realmente é desafiador. Educação ambiental é resistência na escola. O coletivo educador está sempre reclamando, Lu, a gente fala lá para a tia da merenda lá a separar os seus orgânicos para a horta, ela acabou não separando. Então, assim, é resistência, né? Então, e a gente não pode desistir, né? Então, duas ações que Taquara faz, que talvez siga também de exemplo para que a gente possa ampliar, né, esse todo. Eu queria saber se tem alguém aqui que já trabalhou com educação ambiental inclusiva. Qual é a atividade? Eu? Ortoterapia no sistema prisional. Ortoterapia. Muito bom. É uma das atividades também que são importantes e que são inclusivas, exatamente as hortas, que são as hortas comunitárias, né? Hortas em escolas incluindo os pais, né? Eu tenho trabalhado também com isso, principalmente lá com a horta da Lomba do Pinheiro, que aqui em Porto Alegre tem, já faz bastante tempo. E uma outra atividade que nós desenvolvemos também foi com os autistas, os autistas ainda nós não trabalhamos, com os Down, o pessoal da Associação dos Familiares de Down, porque assim, os pais em geral, a Associação dos Familiares de Down, que é um grupo, eles procuram assim fazer com que os filhos tenham alguma atividade, né, que eles possam trabalhar também. Mas ao mesmo tempo, eles queriam incluir, né, esse outro lado que é a educação ambiental. Então, eu tenho feito, assim, uma vez por ano, fazendo saídas com eles para ambientes. Então, a gente começou na Redenção, no Espaço da Redenção, aqui de Porto Alegre, com um biólogo para falar sobre a fauna e a flora, né, do parque. E a próxima, agora, nós vamos para o Morro do Osso, aqui em Porto Alegre também, que é um parque. Então, trabalhamos já um pouco com os cegos também, né? O vice-presidente da Associação dos Cegos. A gente falou muito com eles, tem problemas muito sérios em relação à situação deles, né? E, enfim, mas tem outros também que ainda a gente não entrou nessa parte. Então, o que eu digo para vocês é muito importante também a educação ambiental inclusiva, né? Para complementar, professora, nós temos a Escola de Educação Especial IAPAI, em Taquara. E quem estava na Quinta da Estância aqui, com seus alunos? Ninguém? Tá? Então, os nossos alunos, nossos pequenos e grandes alunos, né, estavam lá. Foi desafiador, é desafiador trabalhar com inclusão, né? Isso mesmo, seu João. E aí, eles também têm uma convida, tem uma comissão de meio ambiente e qualidade de vida, aqueles que têm mais condições, né, de oratória, né, que conseguem. Então, sim, eu acho que a gente precisa incluir a educação ambiental em todos os âmbitos, né. Professora Luciana Martins, professora Maria Inês Pacheco, professora Terezinha Guerra, nosso muito obrigado por essa aula de vocês, por esse espaço. Nosso muito obrigado e uma salva de palmas para o nosso